Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão, cada irmã, cada inscrito deste canal Tempos Rio. E nós estamos hoje, quarta-feira, com o nosso propósito que é ler a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos lendo o livro de Atos 16, a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta tarde de hoje. Estou bastante alegre, Porque ontem nós celebramos a última Santa Ceia do ano, de 2022, ali em Fazenda dos Mineiros. Fomos surpreendidos ali com aquele povo abençoado, ficamos muito gratos ao Senhor nosso Deus por tudo o que o Senhor ele tem feito e realizado na nossa vida. Uma bênção o nosso culto, praticamente chegamos em casa, porque depois ainda aconteceu uma festa lá ainda, chegamos em casa, era praticamente meia-noite, Mas somos maravilhosamente gratos ao Senhor nosso Pai. Muito obrigado aos irmãos, ao pastor Paulo e também a nossa irmã Rosa, esposa do pastor Paulo, os filhos, o Paulo Vitor, o João Paulo, e a todos os membros da Igreja Pentecostal Deus é Amor, aí de Fazenda dos Mineiros. Muito obrigado mesmo. Então vamos já, irmãos, para a leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos hoje meditar na palavra de Deus, no livro de Atos 16, e estaremos lendo um total de 40 versículos. Amém? Como eu sempre digo, não estou aqui para pregar a palavra, mas para ler a palavra. E claro que depois a gente vai fazer um comentário destes versículos, que nós acabamos de ler. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor, Atos 16 e verso 1, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Verso 2, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Verso 3, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Verso 4, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Verso 5, de sorte que a igreja eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Verso 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Verso 8, e tendo passado por Mísia, desceram em Troade. Vamos agora para o tópico 2,
Atos 16, verso 9. A visão em Troas, Paulo passa a Macedônia e prega em Filipo, Lídia, a pitonissa, o carcereiro de Filipo. Vamos lá, Atos 16 e verso 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Verso 11. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Verso 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Verso 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Verso 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Verso 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. Verso 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Verso 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Verso 20. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Verso 21. E nos expôs costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Verso 22.
E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-lo com varas. Verso 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Verso 27. E acordando o carcereiro, e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Verso 29. E pedindo luz, soltou dentro e todo trêmulo se prostrou até Paulo e Silas. Verso 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Verso 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Verso 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Esperar esse caminhão passar aqui. Agora o verso 34. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Verso 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Verso 36. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: o magistrado mandaram que vos soltasse agora, pois saiam e ide em paz. Paulo era teimoso, né? Verso 37 agora. Mas Paulo retrucou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. Eita glória! Verso 37. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que era romanos. Verso 39. E vindo-lhe
dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Verso 40 e final. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Então foi aí esta passagem bíblica que levemente eu quero fazer aqui um comentário para nós estarmos entrando, em oração daqui a pouco. E nós vemos aí, irmãos, que após o desentendimento, de Barnabé com Saulo, Paulo dizendo melhor, porque agora ele já é um transformado, agora ele já é um pregador e não perseguidor. Então, após esse desentendimento de Barnabé, que era o seu companheiro, e Paulo, ele escolhe ali Silas para poder estar com ele naquela peleja que seria levar o evangelho. E você vai ver que nesse texto que nós lemos, ele inicia a sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas, cujo objetivo de Paulo e Silas era exatamente visitar as demais igrejas para ver como que estava o andamento das igrejas naquela cidade. E nós vemos, irmãos, que uma das principais características da vida de um cristão saudável, vamos dizer assim, espiritualmente, é que ele esteja atento à voz do Espírito Santo ou à direção do Espírito Santo. E isso era algo que Paulo, ele não dispensava, ele sempre estava atento à voz do Espírito Santo. E você vai ver que o texto que nós lemos, não vou comentar todo, porque senão fica muito extenso a nossa live. Durante a noite, Paulo, ele teve uma visão. E a visão que ele teve era que direcionava a pregação do evangelho na Macedônia. E agora, como chegar na Macedônia? Você vai compreender que Paulo, ele lembra que havia tentado chegar até a cidade de Bitínia, mas o mesmo Espírito Santo a impediu. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele dava ouvido à voz do Espírito Santo. Você vai ver que quando ele tenta chegar às cidades aonde o Espírito Santo ainda não tinha permitido, ele não ia, ele parava e ele dava ouvido à voz do Espírito Santo. E eu falo para você, meus irmãos, quantas pessoas que já não conseguem mais compreender quando é o Espírito Santo e quando não é o Espírito Santo. Muitas das vezes, na nossa atualidade de hoje, não, eu vou levar o Espírito Santo, eu vou levar a palavra. Eu vou levar a palavra a essa cidade, não, ninguém vai me impedir, não. Atos 16 e verso 6. E passando por Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí que eu te falo. Eles iam fazer o quê lá na Galáxia, na província da Galácia? Levar a palavra. E aí como é que eles ouvem uma voz dizendo, não vão, vocês não vão entrar nessa cidade? Por isso que é maravilhoso, irmãos, a gente ter a compreensão e saber quando é o Espírito Santo que está falando conosco ou quando é os nossos próprios desejos.
você vai ver, meu irmão, que ele entra, né, na Macedônia, ele parte para a Macedônia a partir do verso 10, e ele leva a palavra. O texto vai dizer que quando ele chega àquelas cidades ali, tinha um grupo de mulheres. E ele foi e pregou, né, para esse grupo de mulheres que estavam ali. O verso 14 vai dizer que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, né, bastante conhecida na cidade de Tiatira e que servia a Deus. E elas ouvem Paulo. Elas prestam atenção ali no que Paulo dizia. E aí a palavra do Senhor vai dizer que, o verso 15, e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E esse pedido constrangeu, né, a Paulo e também a Silas. Mas como a gente fala que Paulo era um homem de oração, que Silas também era um homem de oração, o texto vai dizer para nós que eles saem a um encontro de um lugar, vamos dizer assim, na nossa atualidade de hoje, um monte, né, para orar, um lugar mais tranquilo para poder clamar. E o que acontece? O que acontece? Uma menina que tinha o espírito da adivinhação. Eu vou dar uma pausa aqui, né, rapidinho, e a gente já volta. Vamos continuar aqui, é o carro do ovo, né, passando, então som muito alto. E vamos lá, conforme nós estávamos falando, Paulo e Silas procurando um lugar para fazer oração. O texto vai dizer para nós que ele encontra ali uma menina que tinha o espírito de adivinhação. E você observa que aquela menina, ela não falava nada errado. Aquela menina, ela falava exatamente o que Paulo e Silas, eles eram. E aí você pode perguntar, mas pastor, por que Paulo repreendeu aquela menina severamente, como o texto vai dizer para nós, que Paulo ficou perturbado com aquela menina. Aquela menina, no verso 17, ela dizia assim, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas eles não eram servo do Deus Altíssimo? Sim, eles eram. Mas eu quero que você compreenda que aquela menina, por vários dias, aquela menina gritava desta forma, né, que estes são servos do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele se sente perturbado, né, com aquela situação, todos os dias passando pelo mesmo lugar, e aquela jovem gritando desta forma. Você pode não compreender, você pode talvez não entender, mas o propósito dessa menina era já anunciar Paulo. Mas anunciar para o bem? Não. Anunciar exatamente para o mal, para que Paulo se calasse ou que alguém viesse e calasse Paulo. Mas aí o que acontece? Paulo, um certo dia, ele para, ele volta e diz, né, ao Espírito, olha que ele não está dizendo à menina, ele está dizendo ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. O propósito de Paulo era levar o evangelho.
O propósito de Paulo era trazer a palavra para todos os moradores da cidade, não importava qual seria a cidade. O inimigo já sabia o propósito de Paulo. Então o inimigo, usando aquela jovem, certamente os senhores, né, porque aquela menina ela trabalhava para uns senhores com adivinhação, e essa adivinhação rendia muito lucro para eles, dinheiro para eles. Quando Paulo expulsa aquele demônio, o espírito de adivinhação acabou. Aqueles senhores já não conseguiam mais granjear, adquirir dinheiro através da mentira que aquela jovem ela usava. E você vai ver que a revolta deles era tão grande porque tinham perdido, né, o seu lucro, como diz o verso 19, e eles pegam Paulo e Silas e leva à presença dos magistrados, na praça. E você observa, irmãos, que quando chegando na frente dos magistrados, o texto vai dizer para nós que aqueles senhores, né, que estava ali coligado, né, com aquela menina, mostrou para os magistrados, olha, este aqui está perturbando a nossa paz, está perturbando a nossa cidade. Paulo não estava fazendo nada. A pregação de Paulo não incomodava a ponto de perturbar, não, porque vocês veem que quando ele chega diante das mulheres ali, todas pararam para ouvir e creram na palavra. O problema dos senhores aqui era porque o lucro tinha acabado. Paulo tinha expulsado o demônio da adivinhação daquela menina. E você vai ver, irmãos, que a palavra do Senhor coloca para nós que pegam Paulo e Silas e expõem, né, um costume que não é lícito, quer dizer, tiraram a roupa de Paulo, deixaram Paulo praticamente nu, ele e Silas, e o texto vai dizer para nós que foram chicoteando, açoitando ele com varas, até chegar à prisão, até guardar ele com segurança na prisão. O texto vai dizer para nós que ali colocam Paulo e Silas no tronco ali, né, com os pés no tronco, mas Paulo, ele continuava cantando. O texto 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então isso significa que ele não estava cantando baixinho, ele não estava cantando em espírito, não. Ele estava cantando alto, que os outros presos estavam escutando. Eu quero dar uma pausa e talvez o final deste texto. Como é que eu canto? Como é que eu oro eu estando preso? Que alegria talvez eu teria para cantar e orar, estando ali com aquele tronco nos meus pés, preso ali, a guarda ali, o carcereiro ali, vigiando. Que alegria eu teria. É nessa hora, meus irmãos, que a gente sempre fala o quê? Não carregar o ódio, a mágoa no teu coração. Paulo e Silas, eles foram presos, mas eles não deixaram aquela angústia, aquela vergonha que eles passaram tomar conta da sua vida a ponto de ficar cabisbaixo dentro da prisão, não falar com ninguém, ou muitas das vezes, como na nossa atualidade, começarmos a murmurar contra o Senhor. Não, Paulo, ele se alegrava, Silas, ele se alegrava. E como se alegrar numa situação dessa?
é quando você vê que tudo tem as mãos do Senhor. Você vê que deu o terremoto, Paulo e Silas poderiam ter abandonado aquela prisão porque todos ficaram soltos, mas eles não, eles continuaram. Seria vergonhoso para Paulo sair daquela prisão fugido. Seria vergonhoso para Silas sair daquela prisão numa fuga. Você vai compreender, meus irmãos, que quando Paulo ele vê o carcereiro ali com uma espada nas mãos querendo tirar a tua vida, porque o carcereiro achou que todos os presos tinham fugido, né? Tinha, dado no pé. Quando Paulo vê o carcereiro com aquela espada querendo tirar a sua própria vida, porque se Paulo e Silas tivessem fugido, o castigo na vida do carcereiro ia ser muito grande. E o mais interessante, meus amados, é quando chega a notícia para os magistrados. Chega ali um dos quadrilheiros, né? E fala para Paulo: Paulo, olha, o magistrado mandou vocês saírem da cadeia e ir embora. Você vai ver que quando esses quadrilheiros, né, eles chegam, falam para o carcereiro chega para Paulo e Silas e fala: olha, chegou uma ordem aí que é para vocês abandonar a prisão e ir embora. Paulo retrucou na mesma hora. O carcereiro falou assim: vocês saem e vai em paz. Quer dizer, não tinha nenhuma perseguição. E a vergonha que eles tinham passado, e a humilhação que eles tinham passado, o texto vai dizer para nós no verso 37, que Paulo, ele retrucou. Paulo falou: poxa vida, açoitaram a gente publicamente, sem sermos condenados, sendo nós homens romanos, nos lançaram na prisão e agora quer encobertar, lançando nós fora da cidade? O texto prossegue: não será assim, mas venham eles mesmos e tire-nos daqui. O que Paulo estava dizendo ali é que os próprios magistrados teriam que ir lá na prisão para soltar ele, porque do jeito que foi, ele não queria sair, ele não iria sair da prisão. Aí você pode pensar assim: mas Paulo era abusado. Porque quando o magistrado mandou o quadrilheiro falou com o carcereiro, por que Paulo, né, já não saiu fora? Não, Paulo sabia que havia um erro desde o início, desde a menina, a adivinha lá. Desde lá de trás tinha um erro e eles queriam corrigir o erro, falando para Paulo e Silas fazer o seguinte: não, pode ir embora, vai em paz. Paulo falou: não, vamos trazer, tem que trazer o magistrado. O texto vai dizer que o carcereiro falou com o quadrilheiro foi e disse ao magistrado e falou: olha, eles eram romanos. E no versículo 39 vai dizer: e vindo-lhe dirigiram súplicas. Quer dizer, os magistrados se humilharam perante Paulo e perante Silas. Eles dirigiram súplicas e, tirando eles para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Aí sim, ele não saiu da cidade desonrado, ele saiu da cidade honrado. Mas antes dele ir, ele vai lá na casa da irmã Lídia, vê os seus irmãos, encontra os seus irmãos, e aí depois eles partiram. Então, que texto maravilhoso. Que nós, irmãos, pudéssemos ter pelo menos 50%
ou talvez 40%, né? Porque 100% é muita coisa, da vida que Paulo levava perante o Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe, o vídeo hoje já ficou em 35 minutos. Então vamos agora falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, a todos vocês que têm acompanhado aí a passeata, né? Já está aí no ar a quarta parte da passeata aqui no Rio de Janeiro, que foi uma bênção, né? A nossa irmã Marisa que diz que fica emocionada, né? Fica emocionada esperando o próximo. Amém? Então aguarda aí, irmã Marisa, nossa irmã Marisa Santa, aguarda aí. A todos vocês que estão acompanhando aí esses vídeos, né? Divulgue aí para os teus familiares. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que tem acompanhado, meu Deus, estas lives das 3 horas da tarde, que é a leitura da Tua palavra. Eu peço de Ti, meu Deus, dai-me sabedoria, derrama a Tua graça sobre a minha vida, dá entendimento da Tua palavra, abençoa a vida de cada irmão, dai graça, dá entendimento, dai sabedoria para cada um, Pai, que procura ter este conhecimento da Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. São Gonçalo hoje está com um solzinho escondido, meio nublado, né? Mas até agora não caiu aquela chuva forte ainda não. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa conceder para você uma ótima tarde na presença do Senhor, uma ótima quarta-feira na presença do Senhor nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.